Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2 diz: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Só até aqui. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Aqui estão seus filhos, aqui está a tua igreja, que viera, meu Deus, com o objetivo de unir e reunir as forças, para que assim possam, de forma plena, abundante, com resultado, desenvolvimento e crescimento, fazer a tua obra. E eu peço a ti, Deus, que o Senhor venha e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos, em nome de Jesus. Uma das coisas que me despertou para nos reunirmos aqui, primeiro é porque há a necessidade de nós sempre nos reunirmos e tratarmos algo concernente à obra do Senhor. Mas uma das coisas que me fez ter essa disposição e até fazer essa reunião de uma maneira mais urgente, é porque a gente percebe que alguns irmãos, às vezes obreiros, às vezes irmãos, ainda não têm aquela maturidade necessária para fazer a obra. Ainda não consegue separar, às vezes, problemas pessoais, problemas externos do problema interno. Às vezes mistura as coisas e acaba gerando prejuízo no reino de Deus. Veja, a leitura que fiz mostra que Davi, ele se tornou líder de 400 homens, cerca de 400 homens. Mas a Bíblia descreve que esses homens eram homens problemáticos, homens endividados, de espíritos angustiados. Tem uma tradução que ele diz que eles eram levianos, pessoas irresponsáveis, pessoas problemáticas, às vezes, eu vou usar uma palavra aqui mais agressiva, às vezes até marginais. Foi quem se reuniu a Davi, e Davi se fez líder deles. Homens que a sociedade rejeitavam, homens que eram desprezados pela sociedade, pessoas perigosas, marginais, criminosos, levianos. Foi quem se juntou a Davi, Foi com quem Davi estabeleceu, vamos usar a expressão, a sua igreja, a sua congregação. A congregação de Davi era cheia de pessoas problemáticas, meu irmão. Cheia de gente endividada, de alma angustiada, perigosas, rejeitadas. Era esta a congregação de Davi. Foi esse o povo que se reuniram para abrir, entre aspas, o ministério com Davi, Mas se você ler a história, irmãos, sagrada, a Bíblia diz que esses homens se tornaram os homens mais valorosos da história de Israel. Esses homens problemáticos, esses homens cheios de defeitos, rejeitados, perigosos, foram trabalhados pelo rei Davi de uma maneira que se tornaram os homens mais famosos na guerra, mais valentes, mais valorosos na guerra. Abraham Lincoln foi um dos presidentes dos Estados Unidos da América.
E ele tem uma frase interessante. Claro, foi um grande líder, e todo líder, ele vai pensar na sua missão, na sua tarefa, no seu chamado, e como ele vai realizar a sua tarefa, qual é o significado, o objetivo da sua missão. Aí ele tem uma frase que dizia assim: a maior virtude de um líder, veja só, a maior virtude de um líder é despertar habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Nós, irmão, nós fazemos parte da liderança da igreja. Nós aqui fazemos parte da liderança da igreja. Um é auxiliar, outro é diácono, um dirige a senhora, outro dirige a mocidade, um dirige uma congregação, um trabalha na recepção. Todos nós aqui somos aqueles que formam a liderança da igreja. Então sobre nós pesa a responsabilidade de trabalharmos para que aqueles que se aproximam da gente, que vêm fazer parte do nosso departamento, da nossa congregação, do nosso ministério, que a gente acha que ele é uma pessoa desabonada, despreparada ou sem capacidade, cabe a nós desenvolver nessa pessoa essa capacidade. Cabe a nós que fazemos a liderança da igreja traçarmos uma visão para que essa pessoa ela se torne uma pessoa útil. Ou seja, ao invés de nós gastarmos o nosso tempo, as nossas forças e as nossas energias para achar naquele irmão, naquele auxiliar, naquele obreiro, naquele diácono, naquela dirigente, naquele dirigente, achar o seu defeito, a gente vai trabalhar para achar nele a virtude. O John Kennedy também foi presidente americano. Ele tinha uma filosofia e o seu governo foi aprovado. Alguém perguntava como era que ele ia exercer o seu governo. Ele disse: no meu governo eu vou colocar a pessoa certa na função certa. Seria mais ou menos assim: você lidera um grupo, ou dirige uma igreja, ou tem alguma responsabilidade de liderança. Você tem uma equipe que exerce função numa empresa, numa fábrica, numa igreja. E na fábrica, na empresa, na igreja, vai ter funções específicas. Aí o que é que você vai fazer? Você quer alguém para tocar, você quer alguém para recepcionar, você quer alguém para porteiro, você quer alguém para servir, um diácono. Aí você vai chamar essa pessoa e vai perguntar para ela: em que é que você é ruim? O que é que você não sabe fazer? Não é assim que a gente. Porque a pessoa diz: eu não sei costurar, eu não sei pilotar avião, não sei pilotar helicóptero, não sei nadar, eu não sei. Então ele vai, mas aí a forma que você tem que chegar para ela: em que você é bom? Aí ele diz: eu sei tocar, pronto. Resolvido, simples assim. Você não vai perder o seu tempo, as suas forças, a sua energia para saber o que ele não sabe fazer. Você vai direto ao ponto. O que é que você sabe fazer? No que é que você é bom? Quando você descobre o que aquela pessoa tem capacidade, no que ele tem habilidade, se ele canta, se ele toca, se ele prega, se ele é um bom auxiliar, um bom porteiro, uma boa recepcionista, uma boa diaconisa, um bom diácono que tem aquela disposição para servir. Porque na verdade, por exemplo, deixa eu abrir aqui um parênteses. Quem é porteiro, por exemplo, irmão, se brigou com a mulher em casa, esqueça a briga que você teve com a mulher em casa. Entendeu? Está ali na porta, os irmãos chegando, bota aquele sorriso bonito, meu irmão. Ô, meu irmão, que maravilha, que bom que você está aqui. Eu sei que você está angustiado, com raiva, querendo enforcar a mulher quando chegar em casa, mas aí é o problema seu com ela, mano. A igreja não tem nada. Você está entendendo? Às vezes a gente mistura, irmãos.
brigou em casa com a mulher, brigou com o marido, aí chega na igreja e esturra com um, esturra com o outro. A minha mãe que tem esse negócio de esturrar. Meu pai gritava, isso está esturrando. Entendeu? A gente tem que saber separar essas coisas. Eu sei que quando chegar em casa, ele vai reclamar de você, ou você vai reclamar dele. Se é na igreja, você briga com todo mundo, sorri com todo mundo. Claro, a igreja não tem nada a ver com o seu problema, meu irmão. E vai descontar na igreja agora? Você está entendendo? Os meus filhos têm uma raiva de mim, porque em casa eu sou caladão, fechadão. Isso é, o pai na igreja briga com todo mundo. Aqui é fechado, não briga com a gente. Eita, meu pai. Porque aqui na igreja não vê, né? É. Não pode. Não pode. Só que, na verdade, tem que ter aquela sensibilidade, aquele equilíbrio. Entendeu, irmãos? Então você vai procurar o lado em que a pessoa tem uma capacidade para trabalhar, a virtude dessa pessoa. Obviamente que nós, como liderança, a gente está com a responsabilidade de ver as falhas, os defeitos e as limitações daqueles que trabalham conosco. Então, nessa hora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquilo que eu já falei. Vai trabalhar para resolver esse problema e tirar essa deficiência daquele obreiro, daquele irmão, daquela irmã, para que ela possa produzir resultado positivo. Entendeu? Então a gente tem que ter essa visão, tem que ter essa compreensão para saber distinguir, separar esses pontos e com certeza assim haverá proveito na obra do Senhor. Uma das coisas que nós precisamos ter é consciência do nosso chamado, da nossa responsabilidade. Porque se você começar a pensar que o que você está fazendo é para o pastor, você vai desanimar. Se você começar a achar que o que você está fazendo é para o pastor, é para os obreiros, é para a irmã, é para o irmão, você vai desanimar, meu irmão. Não vai 6 meses, você vai estar desanimado. Ninguém me vê, ninguém me elogia, ninguém me ajuda. Entendeu? Se a gente começar a alimentar esse pensamento, a gente esmorece. Fica decepcionado, frustrado, desanimado, quer se desviar, quer sair da igreja. Então a gente não pode ficar com esse pensamento. Eu entendo, irmãos, eu quando eu era de Madureira, e eu sempre falo nas reuniões de Madureira, porque foi lá onde eu tive toda a experiência, eu não posso falar de outro lugar. Então as experiências que eu tive lá, eu passo para os irmãos aqui. Eu ficava naquela expectativa de fazer alguma coisa na igreja, comprar um terreno, fazer uma reforma, construir, porque eu queria trazer o pastor presidente para ele ver aquela obra. Eu ficava naquela ansiedade, naquela expectativa de mostrar, mas hoje aqui é só Deus. Mas como a gente já tem uma estrutura psicológica amadurecida, uma estrutura emocional amadurecida, isso não causa nenhum, como é que eu posso dizer, nenhum desgaste. Por quê? Porque desde sempre eu também tive consciência de que aquilo que eu faço para glorificar o meu Deus, para glorificar o meu Senhor. Porque se o esforço que eu fiz nessa obra, neste reino, se eu estivesse fazendo em uma empresa, irmãos, em um trabalho secular, eu acredito que eu não estaria tão bem, mas eu estaria bem melhor. Porque eu gosto de zelar por aquilo que eu faço. Eu gosto de fazer aquilo que eu faço com amor, com dedicação, porque eu quero ver resultado naquilo que eu faço. Então, se eu estivesse numa empresa, que eu anotei aqui, mas o que está vividamente eu estou falando, eu estava conversando com alguém, por incrível que pareça, se você trabalhar 30 anos em uma empresa, você ficar fichado numa empresa, na mesma empresa, 30 anos,
Sabe quanto tempo você ficou sem trabalhar? 8 anos, 1 mês e 15 dias. Quem trabalha 30 anos na mesma empresa, ele ficou em casa parado e descansou durante 8 anos, 1 mês e 15 dias. Ó, quem trabalha em empresa, todo ano tem 1 mês de férias, não é isso? 30 anos são 30 meses. 30 meses são 2 anos e meio. Não é isso? Então, se você trabalhou em uma empresa 30 anos, de férias, 1 mês por ano, você ficou em casa 2 anos e meio. Só que um ano tem 52 semanas. E de cada semana você tem um dia de folga, que vai dar 52 dias. Feriados nacionais são 12. Feriados nacionais são 12. Aí você pega desses 12, 8 dias para formar 2 meses do 52 dias de cada semana um mês. São 2 meses. Então, se 1 mês por ano, há 30 anos, dão 2 anos e meio, isso quer dizer que 2 meses dão 5. 5 anos com 2 e meio, 7,5. Mas sobraram 4 feriados. Nesses 4 feriados, se você somar, às vezes tem feriado da cidade, tem feriado do estado, dá mais uma semana. Você soma nesses 30 dias, vai dar, parece que 7 meses e 15 dias. Então você fica em casa descansando. Se você trabalhar 30 dias fechado numa mesma empresa, você fica em casa descansando 8 anos, 1 mês e 15 dias. Você nem... Já pensou? Mas por que eu falo isso? Eu falo isso porque, como eu estou fazendo essa obra há mais de 25 anos, sem ter férias e sem ter folga, eu somei esses meses que eu não tenho férias nem folga, eu já estou há mais de 30 anos sem parar trabalhando. É por isso que eu já estou cansando mesmo. Exatamente, no meu caso aumentou, porque não teve folga, não teve férias, aí somei isso, deu mais de 30 anos. Parece que 31, 32, eu não calculei bem aqui, entendeu? Porque foi ininterrupto. É por isso que hoje eu já estou tendo que aliviar, porque o meu medo hoje, eu vou confessar para os irmãos, eu até disse para alguém, o meu medo hoje é o passar do limite, no cansaço, uma preocupação mental e não voltar mais, não ter mais reversão, entendeu? Por isso que eu estou tendo esse equilíbrio, por isso que eu peço a compreensão dos irmãos e ajuda, porque de fato estou aliviando. Já estou pensando em voltar novamente a participar com os irmãos no culto de rua, que os irmãos estão fazendo, está uma bênção, e eu creio que vai continuar assim. Então, queridos, nós precisamos ter consciência do nosso trabalho. Precisamos ter noção da nossa responsabilidade, do nosso compromisso. Então, uma das coisas que a gente precisa ter zelo, ou cuidado, ou atenção, é não deixar o nosso trabalho e se preocupar com o trabalho do irmão. Não faça isso. Porque você pode não realizar o seu. Você de repente se preocupa com o do irmão e acaba esquecendo de fazer o seu trabalho, a sua tarefa, a sua missão. E a Bíblia diz que cada um vai dar conta diante de Deus. Cada um na sua tarefa, no seu trabalho, na sua missão, vai prestar conta diante de Deus. Então, se está fazendo certo, se puder ajudar, ajude. Se puder, mas não atrapalhe, porque às vezes tem aquele que ainda atrapalha o trabalho que o outro está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Como eu disse que gosto, que valorizo aquilo que eu faço, por simples que seja, para mim, preste atenção no que eu vou falar, eu já falei isso aqui, mas eu quero dar mais ênfase. Para mim, não existe igreja melhor do que a nossa, não existe ministério melhor do que o nosso, não existe mocidade, não existe senhora, não existe criança, não existe senhor, não existe obreiros melhor do que o nosso. E eu vou lhe explicar por quê, e você vai entender de uma forma muito simples. Eu nunca vi como é a casa do Silvio Santos, mas eu tenho certeza que é uma casa bonita, é uma casa chique, a melhor mobília deve estar lá na casa dele. A casa do Gugu Liberato, que também já faleceu, construíram uma mansão para ele lá num local meio exótico, à beira de um mar, se eu não me engano, e tinha uma pedra no terreno. O arquiteto e o engenheiro deixaram a pedra, parece que fizeram uma fonte, e a pedra ficou para ornamentar a casa.
Se tornou uma peça de adorno da casa, na sala. Pense na mansão. Porém, a casa que eu moro é melhor do que a dele. A casa que eu moro, eu vou usar a expressão, a minha casa é 1 milhão de vezes melhor do que a do Silvio Santos. A minha casa é 1 milhão de vezes melhor do que a do Gugu Liberato. Eu vou lhe dizer por quê, irmão. Porque com certeza eu nunca vou entrar na casa lá do Silvio Santos, nunca vou sentar à minha mesa, nunca vou chegar lá e ter a liberdade de abrir a geladeira para pegar nem um copo d'água, nunca vou me sentar no sofá e pegar um controle, ligar uma TV para assistir um programa, nunca vou me deitar na cama lá. Então a melhor casa é a minha, porque lá na minha casa eu me sento no sofá, eu não deito na cama, já é geladeira. Então lá é melhor, porque quando eu estou cansado, eu tenho um local para descansar, lá é o melhor. A dele pode ser bonita e chique, mas não me dá lugar, então não é boa para mim. Boa para mim é o que eu durmo, é onde eu vivo, é onde eu... Entendeu? Você entendeu isso aí? Então, a melhor igreja é a nossa, mano. Eu não estou dizendo aqui que as outras não prestam, preste atenção no que eu estou falando, porque também é outra falta de ética a gente querer macular a igreja do irmão, do pastor, do fulano. Não é nada disso, estou dizendo que a nossa é a melhor. Ele vai trabalhar, vai lutar para dele ser favorável e agradável a ele. A gente também não vai ter esse comportamento que eu não acho correto, não acho adequado. Mas nós temos que ter essa visão. E seguindo essa visão, meu querido, olha, você que é líder, nunca fale mal dos seus liderados. Você que lidera, nunca fale mal dos seus liderados, nunca fale mal do seu grupo. Nunca fale mal da sua equipe. Não, se tem alguém que está fazendo alguma coisa desagradável, está fora, chame ele, converse com ele, no particular. Mas não fale para os outros que alguém da sua equipe ou que a sua equipe não faça isso. Porque se é errado o liderado falar do líder, o empregado falar do empregador, o funcionário falar do patrão, também é errado o patrão falar do funcionário, o empregador falar do empregado, o líder falar do liderado. Então, nunca faça isso. Se tem alguma coisa, são coisas que devem ser tratadas no particular, no offline, como se diz, né? Porque, na verdade, queridos, qual seria a vantagem de nós desclassificarmos o nosso próprio grupo, o nosso próprio povo, a nossa própria igreja, o nosso próprio ministério, a nossa própria liderança? Qual é o lucro que nós temos se nós assim o fizermos? Então, como eu estou dizendo, para mim, esse ministério é o melhor, a nossa igreja é o melhor, os nossos obreiros são os melhores e podem melhorar ainda mais. E esse deve ser o nosso propósito, o nosso objetivo. Entendeu? Preste atenção. O líder não pode ser manipulado pelos liderados. É aqui onde você precisa ter o cuidado. Nem pelos liderados, nem por ninguém. É você que é o líder. Então cabe a você a decisão e a escolha. Não são os liderados que vão lhe influenciar e mudar as suas decisões. Pode até mudar a sua opinião, não a sua decisão. Está entendendo? Porque às vezes tem pessoas, querido, que me permitem, eu escuto às vezes as pessoas falarem isso em podcast, em entrevista com grandes empresários, pessoas que venceram na vida, que se tornaram milionário, bilionário. Aí sabe o que é que eles dizem? Eles dizem assim: nunca aceite opinião de pessoas que nunca fizeram nada, nunca conquistaram nada e querem agora opinar na sua vida, sendo que eles nunca venceram. Tem pessoas que nunca venceram, nunca tiveram sucesso na sua vida, às vezes profissional, às vezes ministerial, mas quer dizer para você como você deve fazer, visto que eles nunca alcançaram um projeto, realizaram um projeto. Então, aí ele diz: procure seguir conselhos de pessoas que venceram. E eles não só dizem seguir conselho, eles mandam também a gente andar com pessoas que venceram na vida, que tem resultado, que tem vencido, porque eles têm algo para nos ensinar. Eu não estou lembrado, pai, mas
Teve outros detalhes, mas alguém entrevistando um dos funcionários do Silvio Santos perguntou sobre os conselhos que ele dava. E ele disse que teve um conselho que ele disse assim: ó, quando for resolver problema, dê tempo. Quando for resolver algum problema. Ele está falando com o Silvio Santos, um camarada que venceu na vida. Hoje aparece alguém criticando, dizendo isso e aquilo, mas fato é que ele venceu. Aí, Silvio Santos deu esse conselho para um funcionário, eu não sei quem é, só vi por acaso assim. Ele disse: quando você for resolver um problema, dê tempo. E ele explica, ele diz: sabe por quê? Porque se você for resolver o problema naquela mesma hora, pode ser que pela sua cabeça quente, a sua raiva, o seu descontrole emocional, você até resolve o problema. Só que depois que o tempo passar, você vai ver que aquela não foi a melhor escolha, tinha uma escolha ainda melhor. Mas como você estava de cabeça quente, você não soube esperar, você não soube dar tempo, não soube se controlar, resolveu no calor da discussão, no calor da raiva, da emoção, resolveu sim. Mas se você tivesse dado um pouco de tempo, esperado um pouco mais de tempo, você teria resolvido de um jeito que ia ter muito mais prejuízo e talvez, ou melhor, muito mais lucro e talvez nenhum prejuízo. Então são coisas que a gente vai ouvindo e aprendendo. Então você precisa ter essa noção. Então procure andar com pessoas que têm resultado, que têm alcançado os seus objetivos, que têm tido sucesso, e essas pessoas com certeza vão ter algo para lhe ensinar. É aquilo que eu falei, uns podem gostar, outros não podem gostar, isso faz parte, mas no final das contas eu tenho que tomar algumas decisões. Eu evito muito, para evitar constrangimento, alguma coisa, eu tento ser o mais flexível possível, mas no final a gente tem que tomar algumas decisões, e obviamente que aquela decisão que eu tomar, eu não posso me deixar levar pela emoção, ou por indução, manipulação, ou coisa dessa natureza. Eu sou aberto, eu escuto as pessoas falarem, opiniões, ideias e tudo, e claro, às vezes quando você me diz uma coisa, naquele momento eu posso não entendê-la bem, mas aí eu levo para casa, e vou estudar aquela opinião, vou estudar aquela ideia. E quando você vai estudar uma opinião, uma ideia, você não observa só o que ela pode gerar de resultado positivo, você tem que ver também se tem resultado negativo, se tem alguma coisa que pode gerar um desconforto, um problema, um prejuízo. Então quando você percebe que o prejuízo é maior do que o lucro, aí você muda a ideia, porque ela vai dar lucro, mas às vezes o prejuízo ainda é maior do que aquele lucro. Então preciso ter essa compreensão e essa noção para administrar. Por exemplo, vocês já ouviram falar aqui de logística? Alguém aqui sabe o que é logística? Não precisa dizer não. Eu vou passar para os irmãos o que é logística. É usado muito em empresa, na política, na guerra. No exemplo da guerra, por exemplo, na guerra é assim. O que é uma logística na guerra? A logística da guerra é a seguinte: esse país vai entrar em guerra com esse país, essa nação com essa nação. Aí esse presidente aqui, esse político aqui, esse governante, o que é que ele faz? Ele primeiro analisa quantos soldados tem o exército inimigo. Tem 10.000 soldados. Então, a logística é que ele deve enfrentar esse exército no mínimo com 10.000, para ficar igual, elas por elas, no mínimo, ou se possível mais. Aí ele diz: eu tenho que mandar 10.000 soldados para a guerra. Esses soldados vão precisar de coturno, vão precisar de farda, vão precisar de capacete, vão precisar de fuzil, vão precisar de metralhadora. Essas metralhadoras e fuzil vão precisar de munição. Eles vão ter que ser transportados daqui para lá. Vai precisar de carro. Esse carro vai precisar de combustível. Esses carros podem quebrar. Tem que ter mecânico. Tem que ter as peças para substituir.
tem que ter borracheiro, tem que ter aquele que mexe com os faróis do carro, eu esqueci o nome. O eletricista, muito bem, meu irmão, você é da área, né? Então ele vai, isso se chama logística. Ele vai calcular quantos dias esse exército vai passar na batalha, que eles vão precisar tomar café da manhã, vão precisar almoçar, vão precisar jantar. Esses soldados, eles precisam de um lugar para dormir, então vão precisar de um saco de dormir, ou de um colchonete, de uma cabana. Então ele vai fazer toda a logística. Se são 10 mil soldados, quantos cozinheiros vai ser preciso para preparar esse café da manhã, esse almoço e jantar em 1 hora? Quanto vai se gastar de gás, quanto vai se gastar de feijão, quanto vai se gastar de arroz, quanto vai se gastar. Então eles fazem todo um cálculo para poder enfrentar aquele desafio. Então isso se chama logística. Então dentro da igreja a gente não pode fazer as coisas assim, não, a gente precisa da logística, porque a fé não é irracional, irmão. A fé não é algo irracional. Jesus até disse: quando você for fazer uma torre, ou quem vai fazer uma torre, primeiro faz os cálculos, isso é logística, para que não deixe a torre pela metade e depois alguém venha e censure, reprove. Então nós precisamos de ter esta logística para fazer a obra. Então você não faz. Eu ouvi uma frase sobre disciplina. Disciplina não é disciplinar, punir alguém que errou, não. Disciplina é aquele comportamento que alguém tem quando quer alcançar algum objetivo. Ele é uma pessoa disciplinada. Ele acorda naquele horário, programa o seu horário para estudar, para trabalhar, para o lazer e tudo mais, para fazer exercício. Ele é disciplinado no seu dinheiro, quanto gasta com isso, quanto economiza por mês. Isso se chama, é uma pessoa disciplinada. Só que disciplina, alguém falou uma frase interessante: disciplina não é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que eu preciso fazer. Disciplina é fazer aquilo que se precisa fazer, não aquilo que se gosta. Obviamente, feliz aquele que consegue na sua disciplina fazer o que precisa e ao mesmo tempo ama o que precisa fazer. Pastor Everaldo, evangelista Geraldo, faleceu. A gente tinha ele lá em Madureira como filósofo da igreja, porque ele sempre falava algumas frases assim filosóficas que fazia a gente pensar. E eu lembro que ele disse várias, e eu tenho uma na lembrança, que ele dizia assim: aquele que consegue fazer do seu dever o seu prazer, esse consegue ser feliz. Aquele que consegue fazer o seu dever com prazer, esse consegue ser feliz. Você já imaginou, irmãos, se eu fosse um pastor que não gostasse de ser pastor, que não gostasse de fazer a obra, que viesse para a igreja a pulso, resmungando? Você já imagina? Isso não foi, eu sei que já é, mano. Assim... eu estou brincando, mas foi boa. Eu gostei, valeu. Mas já pensou, entendeu? E chegasse aqui maltratando os irmãos, humilhando os irmãos, esturrando com os irmãos, reclamando. Eu já vi história de pastor que vai por aqui, por ali, tentando alguma coisa, e pastor, o senhor não está dando atenção na igreja? Ah, meu irmão, a igreja não tá dando o meu sustento como eu mereço, não. Se a igreja me der um salário de 7 mil reais todo mês para as minhas despesas, para o meu luxo, aí eu vivo só para a igreja. Mas enquanto não, eu tenho que viajar, pregar aqui, acolá, ganhar oferta aqui. Entendeu? Agora você já imaginou? No dia que eu comi arroz com feijão e 4 rodelinhas daquela linguiça defumada, tive que partir no meio, daquela grossinha, não, aquela fininha mesmo, partir no meio para dar um gostinho no arroz. Vocês sabiam que estão fabricando arroz de borracha? Eu acho que deve ser o chinês, porque o chinês é 1 bilhão e 400 milhões, você sabe, a Índia e a China são o que são mais, né? 1 bilhão. O Brasil
tem 203 milhões. A China é 1 bilhão e 400 milhões, meu. Gente, é por isso que estão comendo grilo, gafanhoto, aquele escorpião, aquele golgo de pescar, estão comendo tudo. É muita gente para comer, meu irmão. Está dando vencimento para nós. Estão fazendo ovo de borracha, castanha de borracha, arroz de borracha. Eu vi na internet, a moça cozinhou a panela de arroz, depois pegou um bolo assim, botou na mão, amassou, tocou no chão, tim-pão, ela ficou quicando a bola de arroz. Misericórdia. Tem uns arroz que não tem gosto de nada mesmo não, meu irmão. Você come assim? Misericórdia. Então, queridos, nós precisamos ter essa visão, essa compreensão e essa disciplina para fazer a obra do Senhor. Que é aquilo que eu falei há pouco, às vezes a pessoa que recebe manipulação de fora. Tem pessoas que é da igreja, aí tem alguém que é de outra igreja, às vezes não é nem crente, aí fica falando, e a pessoa vai na onda, na conversa daquela. Não, meu irmão, não. Às vezes quer fazer porque, não. A gente tem a maturidade para a gente ter a nossa própria visão de trabalho. Os irmãos entenderam o que eu falei? Os irmãos concordam com o que eu falei? Qualquer dúvida, depois nos procure, não? Se você não entendeu bem, pastor, me explique direitinho aqui, no particular eu lhe explico direitinho, para ficar bem esclarecido. Bem esclarecido, entendeu? Mais alguma dúvida sobre essa questão? Pronto, então veja só, se por acaso um casal na igreja passar do limite, que às vezes até, eu vou citar o nome aqui, não se incomoda não, né, Maxwell? Nós temos o nosso irmão Maxwell, que está há 1 ano, ele se juntou com a menina, está há 1 ano com ela e está lutando na igreja, junto com ela. Pronto, aí eu estava pensando, a pastora, eu já estava pensando nisso, até que falaram com o Léo. Eu disse, Léo, o Maxwell está acompanhando, vai vir para Murici com você, vai para as concentrações e fica ali, mas mesmo sem ter oportunidade, ele está ali. Ele não casou ainda, porque a menina não tem idade civilmente para casar. E é esse um dos motivos por qual ele ainda não casou. Entendeu? Então a gente vai analisar esses detalhes. Os irmãos entenderam? Então, vamos seguir em frente. Que atrás vem gente, já dizia minha mãe. Glória a Deus. Olha só, agora eu quero falar um pouco sobre hierarquia na igreja, hierarquia pastoral. Falar nisso, o evangelista Edinaldo está fazendo um curso e tem sido muito proveitoso. Eu vou amadurecer mais a ideia e até falei com ele hoje por telefone. Eu digo, ó, na próxima a gente vai focar em ética, liturgia e hierarquia. E a gente vai ver até se... Eu vou ver se eu consigo preparar o material conforme aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que a gente pesquisa, e formar o material. E a gente pode até abrir esse curso. Eu posso até falar com ele passar nas congregações. Obviamente que a missão não iria participar, mas as outras congregações passar levando o convite. Vai ser, entre aspas, um curso gratuito, pode até trazer algum benefício. A gente está com a questão lá de união. A gente cobra uma matrícula, suponhamos, R$20 da matrícula, e mais 20 para o certificado. O curso é gratuito, a gente cobra essa taxa e uma taxa para o certificado, e as pessoas podem participar, entendeu? E essa contribuição a gente já reverte para essas ajudas que a obra às vezes necessita. Então eu vou amadurecer. Pois bem, então eu queria só dar aqui uma pincelada sobre hierarquia ministerial e hierarquia pastoral. Primeiro, procure tratar o obreiro pelo título, pelo cargo que ele exerce, tá certo? Procure tratar, principalmente quando você estiver dirigindo o culto, estiver no trabalho da igreja. Vamos ouvir a diaconisa fulana, o diácono fulano, presbítero fulano, missionária fulana, pastor fulano, pastor Beltrano. Uma vez acho que foi o diácono Léo, disse, pastor, tem hora que eu não sei, graças a Deus o ministério está crescendo, e tem hora que eu nem sei se o obreiro é evangelista, é presbítero, e graças a Deus por isso, né? Está crescendo, a gente nem sabe, aquilo é o quê? Aquilo é evangelista, é o quê? Aí eu dei uma dica para ele, eu digo, ó, quando você tiver em dúvida, erre para cima.
Entenderam? R para cima. Se você tiver em dúvida que ele é presbítero ou é evangelista, se ele for presbítero e você disser, vamos ouvir o evangelista, ele vai se sentir todo, entendeu? Porque você errou para cima. Agora, se ele for evangelista, você, vamos ouvir o presbítero, ele fica assim meio, olhando assim para você. Então, quando tiver na dúvida, R para cima. R para cima. É a mesma coisa de quando você vai brincar com alguém. Nunca brinque com alguém humilhando a pessoa. Brinque com ela, colocando ela para cima. Eu lembro que eu estava visitando outro dia, aí eu estava chegando perto da casa do irmão, e o filho estava cortando o cabelo do próprio pai. Aí eu digo, vou brincar com eles. Tinha duas formas de eu brincar. A primeira era como dizer, eita, tá cheio de caminho de rato. A gente não dizia isso, né, antigamente? Cheio de caminho de rato. Os ratos foi crescendo, veio o caminho de capivara. Mas tudo bem. Aí eu digo, não, peraí. Assim eu vou deixar o irmão constrangido que está cortando o cabelo, eu vou fazer o contrário. Eita, rapaz, está parecendo o Brad Pitt, ó. Aí, velho, entendeu? Então, quando for brincar com alguém, brinque colocando a pessoa para cima. Que brincar é saudável, brincar é bom, brincar, entendeu? Por falar nisso, até a pastora pediu para falar isso na casa de um irmão ontem, quando a gente saiu daqui, passamos. Ela disse, fala aquela que tu ouviu alguém dizer. Eu estava ouvindo uma entrevista, alguém entrevistando, acho que era uma psicóloga, psiquiatra, e ela disse que quando você escuta 20 minutos de reclamação, olha só, se você conversar com alguém 20 minutos e essas pessoas só tiver palavra negativa, palavra ruim, palavra de reclamação, você fica 5 horas contaminado. Você fica se sentindo mal 5 horas. Se você for comer, você não sente bem o sabor da comida. Se a mulher vier lhe dar um beijo, você nem vê que ela vai bem. Você fica contaminado, fica adoecido. Entendeu? Então evite tanto você ouvir reclamação de alguém, como você mesmo ser uma pessoa reclamadora. Isso contamina o seu psicológico. O seu subconsciente, ele é afetado por aquilo. Ele é afetado. Então, queridos, quando for dar a oportunidade, observe esse detalhe. A diaconisa fulano, o diácono Beltrano, enfim, para seguir. Até a hora que a gente se atrapalha, isso é normal, mas tente ter esse cuidado. E quando for dar a oportunidade, não é uma exigência, é uma orientação. É uma orientação, preste atenção. Quando for dar a oportunidade, procure seguir a hierarquia. A gente pode, isso aí não pode alterar, mas você procura seguir a hierarquia. Por exemplo, se você estiver no culto, aí tem o auxiliar, tem o diácono, um presbítero, um evangelista e um pastor, a não ser que o diácono, o auxiliar, um que esteja entre aspas, em um cargo inferior, seja o pregador da noite, você vai deixar ele para o derradeiro. Mas o correto é você ouvir primeiro o auxiliar, depois o diácono, depois você escuta o presbítero, e depois o pastor. Essa seria a sequência lógica de você dar oportunidade, entendeu? Que por falar nisso, eu vou falar aqui antes que eu esqueça, os irmãos que dirigem congregação, independente de ser evangelista, diácono, pastor ou membro, os irmãos têm liberdade de sentar aqui no púlpito, viu? Vão ter liberdade de sentar aqui no púlpito, tá certo? Não fique esperando eu chamar não, porque você já sabe. Então, quando for dar oportunidade, tente seguir essa sequência. Outra vez alguém me perguntou sobre a bênção apostólica. A bênção apostólica. Ó, se você está dirigindo uma congregação, mesmo que você seja um diácono, presbítero ou até mesmo auxiliar, se você é o dirigente daquela congregação, você pode impetrar a bênção. Agora, se tiver alguém com uma função de presbítero, evangelista ou pastor, você vai dar essa honra para aquela pessoa impetrar a bênção. Outra vez perguntaram em uma reunião se podia dar bênção apostólica na rua. Eu acredito, no meu entendimento, que pode dar. Isso aí não vai fazer mal. Se bem não fizer, que mal não vai fazer. Mas se for uma pessoa que está dirigindo o culto e não é o dirigente da congregação, é um diácono ou um auxiliar, ele pode dar a bênção apostólica? Se não tiver ninguém para
fazer esta função, eu aprendi que ele pode usar a criatividade, por exemplo, dar a bênção sacerdotal. Você pode até escrever em casa se não tiver de memória. Eu não tenho todo de memória, por isso eu vou mostrar aqui para vocês. É número 6. É no livro de Números, capítulo 6, e o versículo do 24 ao 26. Olha como é que diz assim. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Esta é a bênção apostólica, aliás, sacerdotal. Você pode ministrar, entendeu? Ministrar. A bênção sacerdotal, ou melhor, a bênção apostólica, está lá, acho que é a única passagem da Bíblia que tem a bênção apostólica completa. Porque o apóstolo Paulo, às vezes ele dizia apenas que a graça de Jesus seja com todos vós. Às vezes ele falava isso. Mas a bênção apostólica está aqui em 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios 13 e 13. 1 Coríntios 13 e 13? Acho que é segunda, deixa eu conferir aqui com os irmãos. Acho que é a 2 Coríntios 13 e 13. Olha só, a bênção apostólica, ela é assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Essa é a bênção apostólica. É aqui que ela é apresentada completa. Em outras passagens, deixa eu ver aqui, Gálatas, como é que o apóstolo Paulo termina o livro de Gálatas. O livro de Gálatas ele termina assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Isso aqui não é a bênção apostólica completa, mas é a maneira. Você pode usar essa expressão. Se você está dirigindo um culto, não é o dirigente da igreja, é um auxiliar, um diácono, você pode anotar isso aqui ou memorizar: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Mas a bênção apostólica completa, que às vezes a gente até enfeita um pouquinho, mas ela simples e pura, é essa aqui. É 2 Coríntios 13 e 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Outra vez perguntaram, porque tinha pastor que quando ia impetrar, começava dizendo que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o primeiro é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, depois o amor de Deus. Mas às vezes a gente falava, alguns falavam, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Isso, não, mas na verdade, conforme eu ia concluir, foi bom o senhor falar, mas alguém até usou a expressão da matemática: a ordem dos fatores não altera o produto, entendeu? Não estaria errado também, não estaria errado. Ela dentro do texto é nessa posição, mas se você disser que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, também não estaria errado, porque você cita todos os benefícios dela nisso aqui, só muda a sequência, mas não altera o resultado. Exatamente. Se a pessoa se sentir segura, eu estou tentando passar conforme me foi orientado, mas aí tem a bênção sacerdotal e tem ela dessa forma que eu mostrei para os irmãos. Deixa eu ver como é aqui em 1 Coríntios, como é que o apóstolo Paulo termina. Ele sempre termina com a graça de Jesus. Deixa eu ver como é que ele diz aqui. Aqui ele já não fala, não. Fala no 23. A bênção está em 2 Coríntios 13 e 13. Ela completa, é 2 Coríntios 13 e 13. E tem outras formas que ele fala só usando a graça de Jesus. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios, ele dá no 23, no 16 e 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aqui já tem só essa parte. Muito bem, então eu falei sobre a bênção.
Outra coisa interessante é aquilo que eu falei aqui outro dia. Tanto para o pastor da sede, o pastor presidente, como o pastor da congregação. Se você for escalado ou escalada para dirigir um culto, então você vai dirigir o culto e você só vai passar o trabalho para o pastor da congregação, ou o pastor da sede, para o pastor ou o dirigente da igreja, na hora que for definitivo. Você vai passar de forma definitiva. Eu até mostrei aqui para os irmãos que o pastor presidente, e eu preciso explicar isso aqui para os irmãos. Olha, irmãos, o pastor presidente não é uma pessoa, o pastor presidente é uma instituição. Então, se eu cobrar alguma coisa, não é para mim, é para a instituição. Presidente de uma empresa, de uma igreja, de um partido, não é uma pessoa, é uma instituição. Então, isso não é coisa que eu peço para mim, porque se não fosse eu, o outro que estivesse ali iria ter os mesmos direitos. Então, não é para mim, é para a instituição, é para aquele, digamos, para aquele cargo, para aquele título ali, entendeu? Então, chegando numa congregação, os irmãos passam o trabalho para o pastor. Como eu estava dizendo a princípio, e a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então o trabalho está desenvolvendo, a gente precisa crescer, acompanhar. Como eu falei no princípio, a gente ficava naquela insegurança, naquela preocupação, muitas coisas, meu Deus, será que vai dar certo? E graças a Deus a gente está vendo que está se estruturando o trabalho, está se alicerçando. Então eu preciso passar essas informações para os irmãos, para que a gente possa crescer saudável, consciente e com entendimento do que realmente se faz. Eu nunca fui até que alguém, se eu não me engano, foi o pastor Vianney e outros obreiros. Não, pastor, sou presidente da igreja, mas eu não gosto nem com os irmãos. Não, você tem, não é a sua pessoa, entendeu? Não é a pessoa. Então, isso já foi feito lá em União, já foi feito lá no Área Central. A gente chega, no caso, foi a missionária irmã Edilma que estava dirigindo o culto, e eles aprenderam bem, gravaram bem, porque aprendi isso na reunião lá com o pastor Beni, lá em Madureira. Ele disse que um dia foi para uma igreja e chegou assim, de surpresa. Aí tinha um irmão que estava dirigindo o culto. Quando ele chegou, ele já passou o trabalho para o dirigente da congregação. Porque o dirigente da congregação tinha escalado ele para dirigir, então ele devia primeiro satisfação ao dirigente da congregação. Aí ele passou para o dirigente da congregação e o dirigente da congregação passou para o presidente que tinha chegado. Então o que é que acontece? Quando a gente chega, você passa para o pastor, ele cumprimenta a igreja, fala ali umas 2 ou 3 palavras e devolve o trabalho para você. Apesar de que eu já ouvi falar de um pastor que era presidente de um ministério, ele chegava na igreja, o dirigente passava para ele pegava e não largava mais não. E ele começava a pregar, da hora que pegava no microfone até a hora do culto se acabar. Ah, meu Deus do céu, era muita secura. Meu Jesus do céu. Porque uma coisa que incomoda, irmãos, em um culto, não é quando o culto passa de 9 horas, 5, 10 ou 15 minutos. O que incomoda no culto é uma pessoa só falando, meu irmão. Pá, pá. Aí não tem cristão que aguente, entendeu? É por isso que a gente precisa ter um certo dinamismo nas oportunidades. Tem pessoas que, eu vou confessar para vocês, tem pessoas que ficam com medo de dar oportunidade, meu irmão. Você também. A gente fica com medo, meu irmão, da oportunidade, meu Deus do céu, vontade de dar oportunidade daquele irmão. Mas parece que tem uma super bonde aqui, meu irmão, que quando pega não solta mais não. Meu Jesus, eu vou... Ué, vocês pesquisam na internet. Você lembra que antigamente tinha uma caneta que fazia pegadinha, apertava para escrever, dava um choque? Vocês procuram saber na internet se tem alguma coisa assim, controle remoto. Para eu colar aqui, fica o controle remoto ali na mão, meu irmão. Vocês não dão ideia não, velho. Mas eu tomo, aí eu... Sim, babá. Fala 3 minutos. É. Aí vem o louvor, segue. E quando o louvor ainda fala mais 3 minutos. Aí a moça faz falta para o outro louvar. Exatamente, é isso. Aí você fica ali, aí esfria, aí você fica.
Sim. Foi bom. Sim. Pelo que eu vejo, não é um pessoal normal. O pessoal veterano que é. E a gente ensina ali, olha. Oh, meu pai. Exatamente, era para ensinar os outros. Eu gosto de louvar. Mas eu gosto mais ainda de ver outro louvar. Muito bem, muito bem. E cada irmã que louva bem. E às vezes vem para louvar e vem para É. Você vai falar? Não, mas veja só. Mas o senhor falou de oportunidade. Fala. Porque 17 minutos, irmãos, olha, 1 hora tem 60 minutos só. 1 hora são 60 minutos. Se alguém tomou 15 minutos e mais 3, pronto, foi 1 hora. Some ligeiro. É só você organizar o pensamento, programar o que vai falar, irmãos. Programar e dá certo, entendeu? Mas falando sobre oportunidade, foi bom o senhor falar. É claro que a gente precisa ter muito cuidado, irmão. Tem gente que, misericórdia, às vezes acaba com o culto, meu irmão. Tem que ter muito cuidado. Tem aqueles irmãos que gostam de oportunidade que eles vêm. Se é uma pessoa que é controlada no horário, que vem ali, canta o hino dele direitinho, é uma maneira até de satisfazer aquele irmão, né? Como o irmão Barra Nova falou, né? Ele se sente mais feliz vendo os outros cantando, mas tem aquele que tem aquela dependência, aquela carência, às vezes tem uma fraqueza e desanima. Então, se for uma pessoa que controla o tempo direitinho, entendeu? Você observa, chegou ali, cantou o hino dele direitinho, saudou, não falou bobagem, não falou besteira, dê oportunidade. Você conhecer alguém que tem essa carência, digamos assim, essa necessidade, eu aconselho que dê. Mas se for aquela pessoa que tumultua, que toma o tempo, então, meu Deus do céu, é complicado. É complicado. Pastor, licença, vou fazer essa pergunta assim. Por exemplo, a pessoa, você vai estar dirigindo um culto, vai dar oportunidade para a pessoa, aí a pessoa que está dirigindo um culto, você vai chegar para aquela pessoa e vai dizer, meu irmão, a sua oportunidade é 3 minutos a 5 minutos para aquela pessoa. Será que aquela pessoa vai ficar buscando pela a pessoa falou ou vai orientar ela? Na verdade, Maxwell, a sua observação é muito, muito pertinente, muito interessante. A questão é o seguinte: se é alguém que vem de fora, a gente tem que ter um certo equilíbrio, né? No entanto, aqui a gente ensina, não era nem preciso o senhor falar, entendeu? Que a gente está ensinando, a gente está mostrando, irmão, controle, organize o pensamento para falar, para se expressar, para não atrapalhar. Mas também, se a pessoa quiser falar, não tem problema. Agora, se eu falar nisso, eu lembrei, eu não sei para quem eu estava falando, foi o pastor Celestino e o irmão Clebson. Eu pastoreando de União, aí era a festa da mocidade, aí o dirigente convidou um pregador aqui de Maceió, ele era não, acho que é deficiente visual. Aí na hora que o dirigente passou a oportunidade para ele pregar, aí o rapaz que levou ele até o púlpito, aí ele chegou para o rapaz e perguntou quanto tempo ele ia ter para pregar, né? Porque eu não tinha falado nada. Disse, bom, ouviu a mensagem da noite, chegou a hora, vamos ouvir a palavra e tal. Aí passei o microfone, me sentei, aí ele foi e perguntou para o rapaz que levou ele lá no púlpito quanto tempo ele ia ter para pregar. Aí eu nem esperava, eu digo, uns 40 minutos. Eu digo uns 40, porque se ele passar mais uns 10, 50 minutos, 1 hora, tá bom. Rapaz, aí ele pegou o microfone, aí o rapaz disse para ele, uns 40 minutos. Qual foi que ele disse no microfone? Eu não jejuei, nem orei, nem consagrei para pregar só 40 minutos, eu vou pregar tudo. Oxi. Foi. E precisava falar, era só pregar, entrega o que deu. Foi, aí ficou, reclamou. Em relação à pergunta do Márcio, podemos, quem estiver dirigindo o culto, após a leitura da palavra oficial, antes de iniciar as oportunidades, seria de irmãos, muita gente na igreja, lembrando que as oportunidades são de 3 a 5 minutos, é pertinente falar? Sim, é bom.
É bom. E nesse caso que aconteceu comigo lá em União, eu fiquei até constrangido. Poxa, precisava ele falar que orou, que consagrou. Tem dia que eu venho para o culto sem comer, e a outra pessoa que prega, nem por isso não que me pregar. Eu que estou sem comer até agora, meu irmão. Tem que... Não existe. Sim, Diago. Eu tenho um assunto que eu queria falar a respeito também sobre o início dos cultos. Aconteceu algo comigo recentemente e eu iniciei o culto conforme foi a orientação do Senhor. Isso. Iniciava com os louvores da alma bem baixinho, mas recentemente quando uma certa pessoa recebeu a oportunidade, pôs a igreja de pé para fazer a oração, informando que não teve a oração inicial. E eu ali fiquei meio constrangido porque é a orientação do Senhor passar para nós, dar o início do culto, louvando os dados. E eu queria colocar isso lá, coloquei isso lá, mas infelizmente teve esse não encaixe, né? Aí eu queria saber do Senhor, para nós continuar aplicando essa forma mesmo. Na verdade, veja só, Léo, uma das coisas que, aproveitando a sua colocação, talvez uns assuntos assim, os irmãos me chamam no particular para eu conversar, mas a sua colocação é boa. Nesse caso, se alguém for começar o culto e colocar os irmãos em pé e fazer uma oração, não está errado. Não está errado, né? Talvez estivesse errado se você já começou e fez a leitura e fizer essa oração. Aí cria um certo constrangimento. Mas se alguém quer colocar os irmãos em pé para fazer a oração, não está errado. Sendo que, irmãos, os cultos assembleanos, nós estamos até perdendo esse hábito, mas foi bom o diácono Léo tratar esse assunto. Todos os cultos são iniciados com oração de joelho. Os nossos trabalhos, até hoje, irmão, nunca perdi o costume. Se eu chegar em um culto e não for eu quem vai dirigir o culto, tiver alguém escalado para dirigir, eu vou me ajoelhar ali e só vou me levantar da oração quando alguém começar a cantar ali e eu der o sinal para levantar. Ele pode passar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, mas eu só vou levantar quando alguém der o sinal ali. Esse é o sistema das Assembleias de Deus. Em Madureira, eu lembro que uma vez o pastor fez uma reunião e fez a seguinte observação, que nos cultos públicos, os irmãos não eram obrigados a ficar de joelho até a hora que o pastor começasse o culto, não era obrigado a ficar de joelho até aquele horário. Essa exigência foi colocada só para o culto de doutrina. O culto de doutrina tem essa exigência, mas eu acho interessante que a gente mantenha isso. Porque porque vai chegar uma pessoa que não é crente e vai ver todo mundo de joelho, vai ficar meio sem graça, meio constrangido e tudo mais. Não, irmão, se ele chegar e ver a gente de joelho, aquela oração vai gerar um resultado de vitória e de bênção para a gente, para ele, vai trazer a presença de Deus. Então, o nosso sistema é esse. Entendeu? Então, é uma coisa que eu preciso falar: cede, nem pede e nem manda, determina. A igreja cede, ela nem pede nem manda, ela determina. Então a nossa determinação, meu querido, é essa. Posso fazer uma coisa? Pode sim. Porque o culto de doutrina aqui não tem. Porque quando chega às 7 horas, a turma está cantando o hino da arte. Porque na igreja que eu estava, se orava pelo menos meia hora para poder começar o culto. É porque aqui a gente começa no domingo e na quinta. Não, sim. É porque aqui na quinta e no domingo, 6h30, 6h40 já está começando o culto. Aí a gente ora até 7 nas terça-feira, entendeu? Nosso período de oração seria de 6h30 às 7. Não seria de 7 às 7h30. Porque na verdade, como o culto antigamente começava de 7h30, na doutrina era de 7h30 a 8 horas era a oração. Às vezes tinha alguém que chegava às 7 horas, aí tinha 1 hora de oração. Mas dependia muito da chegada. Então, durante os cultos de terça, aliás, de quinta e de domingo, 6h30, 6h40 a gente já começa. Mas na terça, aí a oração, a gente vai até 7 horas. Entendeu? Pronto, é por isso. E no caso lá do rapaz de União, que é interessante que houve a cobrança, né? Ele fez essa cobrança, aí no final o pessoal da rua começou a reclamar, porque ele passou muito da hora, aí
Na hora que ele falou, fiquei constrangido, mas depois eu vi que o que ele falou foi uma bênção para mim, porque o povo viu que eu dei tempo para ele, eu terminei horário para ele, né? Ele que foi desobediente e passou. Muito bem, deixa eu ver mais alguma coisa, irmãos, para a gente colocar na parte das oportunidades, né? Então você, quem dirige o culto, não, o pastor vai orar aqui essa pessoa por aqui, não, você passa. Mesmo que, por exemplo, vamos supor, alguém foi aceitar Jesus no meio do culto, acontece. Aí você está dirigindo para o pastor vai tomar a direção do trabalho e vai orar por essa pessoa. Eu posso pegar o microfone, eu oro pela pessoa e digo, vou devolver o trabalho para o irmão, para a irmã, entendeu? É uma lógica da coisa. Então você sempre que for pedir para o pastor fazer alguma coisa, sendo da congregação ou sendo da sede, você vai passar o trabalho para ele, ele vai fazer o que for necessário fazer e depois ele pede para você dar seguimento. Deixa eu ver aqui. E qualquer trabalho da igreja, ou o pastor da congregação, ou o pastor presidente, ele quem vai fazer a conclusão do trabalho. Como assim, pastor? Seja qual for qualquer trabalho, no final do trabalho, mesmo se você tiver de fazer um bolo para algum aniversariante, alguma coisa, e cantar os parabéns, você vai passar, o pastor agora está com a direção do trabalho para fazer a conclusão. Se o pastor achar por bem fazer a conclusão e tudo mais, faz. E se não, ele disse, não, o nosso irmão vai fazer a oração, no final a gente impetra a bênção, entendeu? Toda a conclusão, ou o pastor da congregação, ou para o pastor na sede, o pastor presidente. Qualquer trabalho que seja, irmãos. Outra coisa que os irmãos observaram, eita, eu não estou dizendo, é sobre a cadeira central, irmãos. A cadeira central é do pastor da igreja, seja na congregação ou seja na sede. O pastor presidente chegou na congregação, a cadeira central é para ele. Repito, não é do pastor, é da instituição. Entendeu? Não é uma coisa para mim, porque se for eu, é assim, se for outro, é assim. Então não é aquela pessoa, é aquela função, aquele cargo, aquela responsabilidade. Eu até falei com o irmão para ele fazer uma cadeira bem chique, mas ele não fez ainda. Acho que ele está pensando que eu não vou pagar, não. Não, mas eu falei mesmo com o irmão João lá do Canaã, que eu nunca mais conversei com ele, não tive contato. Viu, querido? Então isso não é nada de questão não é... São regras, é por isso que eu estou dizendo, nós estamos crescendo e eu preciso passar essas orientações para os irmãos, se não ter consciência de como funciona. Uma coisa que os irmãos precisam ter um certo cuidado é sobre, exatamente como eu falei há pouco, a sede, ela nem pede e nem manda. Entendeu? Pastor nem pede e nem manda, determina. Fica uma coisa entre um e outro. Então existem as determinações da igreja sede para que as congregações e os dirigentes das congregações possam seguir aquelas determinações, querido. Entendeu? Nós precisamos, por exemplo, ensinar nas congregações sobre o compromisso com a igreja sede, principalmente quem é obreiro. Principalmente quem é obreiro. Ó, quando chegava alguém lá em Madureira, um pastor, um obreiro, que vinha de outro ministério para congregar no ministério, sabe qual era a exigência ou a determinação? Era que aquele obreiro, ele tinha que congregar na sede, para o pastor, o presidente observá-lo, estudar, ver, entendeu? Claro que não acho uma coisa tão como é que eu posso dizer, necessária, mas aí nós temos 2 cultos que seriam de necessidade para os obreiros da sede, das congregações estar aprendendo, que seria a doutrina e a ceia. Eu fui muito feliz em Madureira, que todo mês o pastor Celestino
congregou lá com a gente muito tempo. Todo mês a gente tinha reunião de ministério. Todo mês a gente ia daqui para Maceió. Todo mês. E eu tinha um cuidado grande, porque lá, o pastor era muito esperto, vou usar essa expressão, e ele apresentava o pastor do campo, Messias, União, Campo Alegre, Flecheira, Matriz do Camaragibe, Murici. Ele apresentava o pastor, e o pastor tinha que se levantar, e os obreiros que iam com ele tinham que se levantar também. Aí ficava aquela competição, quem levava mais obreiro. Eu também, eu era penso na agonia. E eu queria que os irmãos fossem, porque eu não queria pagar mico, como diz o povo, passar vergonha, ser chamado a atenção. Cadê os seus obreiros, rapaz? Mas Deus foi muito bom com a gente, porque a gente tinha, eu não sei se foi o seu Balu, a prefeitura, a gente tinha um carro que todo mês levava a gente. Só não ia quem não queria mesmo, mas sempre tinha um número bom lá. Então Deus via aquele cuidado, aquela minha preocupação, que providenciou, todo mês tinha. A gente ia lá e era bem representado lá. Era bem representado. Nas convenções era uma bênção, a van ia cheia, aquela maravilha, era uma bênção. Eu sempre tive um grupo de obreiros que teve aquela compreensão, aquela noção da responsabilidade, porque uma das coisas que hoje me preocupa é que as pessoas não sabem valorizar o cargo. Para eles, tinha até um lá em Madureira, eu fui pastor dele um tempo, mas eu não vi ele, eu não cheguei a ouvir ele falar isso, mas alguns irmãos lá diziam quando ele ficava brabo, eu não pedi para ser nhaco. Ele não sabia se expressar bem para dizer diácono, ele fazia nhaco. Eu não pedi para ser nhaco. Então são pessoas que não sabem a importância daquilo ali, entendeu? Aí é a mesma coisa você dar R$100 na mão de uma criança, ela vai comprar todinho de pipoca e pirulito, porque não sabe valorizar aquilo ali. Eu já falei aqui para os irmãos, e tudo isso eu devo primeiramente a Deus, que com 9 meses de crente, com 20 anos de idade, eu acho que tinha menos de 20 anos, fui convidado para ser porteiro da igreja. Mano. Ser porteiro, você quer ser porteiro da igreja? Daquele dia em diante, mano, nunca mais eu parei. Eu fui dirigir congregação, eu era diácono. E como eu falei aqui para os irmãos, quem dirige congregação tem liberdade de sentar no púlpito. E eu achei bom sentar no púlpito. Igual é bonzinho, rapaz, ficar aqui. Eu vou fazer de tudo para não sair mais daqui. Exatamente. Porque você amou trabalho e tudo mais. Mas às vezes as pessoas não entendem. Então fica difícil. Às vezes a gente pensa até que a pessoa entende o valor, a importância daquilo, mas não entende. Não entende a quem ele está representando. Então você precisa valorizar isso aí. Porque se você tem um cargo, uma função, e você mesmo não valoriza, meu irmão, quem é que vai valorizar? Quem é que vai dar importância àquilo que você faz? Então nós precisamos ter essa noção, essa compreensão. Tá bom, querido? Deixa eu ver, mais alguma coisa. Então, é responsabilidade dos irmãos participar do culto de doutrina, até porque você precisa vir para aprender sobre a doutrina, aquilo que eu falei no início. Quase tudo eu ficava ali olhando, observando, para entender e compreender, e na hora que chegasse a minha vez de fazer, eu não sofresse tanto. Então, é um dever dos obreiros participar. Então, os irmãos precisam ter esse cuidado, irmãos, de apoiar a sede. Apoiar a sede. Porque essa é uma maneira de nós nos fortalecermos. Maneira de nós nos unirmos, e unindo, nós devemos nos fortalecer. Eu estava... Porque o assunto do Silvio Santos é um assunto que está direto na internet, né? Pessoas falando. E ele tem várias filhas, eu não sei se são 6 ou são 7 filhas. 6? Olha aí. Parece que a mais nova, não sei se é Renata Bravanel, eu não sei. E parece que a que ele mais gostava. E segundo o comentário, a Patrícia foi treinada para assumir o lugar dele no palco, e ele treinou ela para ela ser a administradora da empresa, administrar as finanças, administrar tudo.
Mas sabe como é que foi o treinamento dela? Ela passou por todos os setores da empresa para entender como funcionava. Todos. Então isso quer dizer que a menor função na empresa ela fez. Ela trabalhou ali para entender como era que aquilo funcionava. Chegou o momento que ela ia ficar em um cargo, eu não estou lembrado que cargo era. Se eu sei que era um dos cargos mais elevados que tinha lá. Ela disse: não, coloque fulano, porque ele tem muito mais preparo do que eu vou estar auxiliando ele e vou aprender com ele. Então, às vezes, são coisas que nós não temos essa disposição. Nós precisamos ter essa disposição, essa compreensão para aprendermos essas coisas e assim desenvolvermos melhor o trabalho do Senhor. Tá bom, queridos? Bom, eu estou terminando por aqui, lembrando que tudo depende do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação. Peço aos irmãos que tenham essa compreensão, lembrando, domingo é a nossa Santa Ceia, que é outro trabalho. Olha, irmãos, deixa eu dizer isso aqui para os irmãos. Nunca imagine, nunca pense que se a sede convocar a congregação, convocar os obreiros, e de repente, um exemplo aqui, a sede diz: olha, essa semana as congregações vão vir tudo para a sede, essa semana todos vão estar aqui na sede. Não pense assim: não, mas aqui eu tenho esse trabalho, vai atrapalhar isso. Não, a Bíblia diz que aquele que obedece, Deus lhe faz prosperar. Eu falei agora, não foi, que fui para Maceió 2 vezes de bicicleta, eu falei, tudo para honrar a sede. O que a sede determinava, eu lembro que quando chegava as festividades, que é no mês de outubro, o pastor, na reunião, cada congregação era estipulado um valor para levar para a sede. Cada congregação era responsável. Eram 3 classes, se eu não me engano. A classe A, B e C. A classe A parece que levava 300, a classe B levava 200 e a C levava 100. O pastor fazia a separação pelo tamanho das igrejas. Aí ele olhava assim para Messias, no caso eu representando o Messias, eu não sei se está entre a B e a C, não sei se é A ou se é B. Aí fica entre um e outra, né? Sabe o que era que eu fazia? Eu me esforçava e levava a oferta de A. Eu fazia questão para levar a oferta da classe A. Eu lembro agora de uma, acho que é psicóloga, ela disse que às vezes você vai almoçar e a sua mesa está toda bagunçada. Às vezes você vai comer, pega aquele caneco quebrado, rachado para beber o seu suco, o seu refrigerante, a sua água. Ela disse que quando você faz isso, você está dizendo para o seu subconsciente: é isso que você merece. É isso que você merece. Você merece isso, você merece essa situação, isso quebrado, isso rachado, isso sujo, isso imundo. É isso que você merece. Você leva isso para o seu subconsciente e você acaba se conformando com aquilo porque você trabalhou para se conformar com aquilo. Então, eu sou consciente do tamanho da cidade, da condição da cidade, mas dentro dessa visão, eu desejo que a gente prospere, que o trabalho prospere, que o trabalho avance, que o nome do Senhor seja glorificado e que nós recebamos, como é que eu posso dizer, as bênçãos deste desenvolvimento. Sejamos honrados, tenhamos o privilégio de ser útil e fazer a obra do Senhor. Amém? Já passamos do horário, querido, a gente vai terminar. Quero agradecer a missionária irmã Jane, que preparou uma sopa ali para a gente. Mas mês que vem eu vou ver aqui, eu acho que a festividade do Canaã é que data, tu sabe? É? E a mocidade aqui é a mesma data? Só que no Canaã vai ser só no sábado. E na mocidade vai ser quinta, sexta. Pronto, tá certo. Não, é porque eu quero ver um sábado antes. Eu sei que vai estar em cima da festa, mas a gente tem que fazer reunião, é necessário fazer. Eu passei um tempo traumatizado com reunião, porque lá em União eu sofri umas acusações em reunião que me traumatizou. Mas eu louvo a Deus que o povo que Deus coloca para trabalhar com a gente são pessoas educadas, pessoas éticas, pessoas que têm um certo comportamento louvável
e eu faço reuniões com vocês desassombrado e tranquilo. E o meu voto é que vocês permaneçam assim, tenham sempre esse comportamento, para que a gente possa sempre fazer a obra do Senhor juntos, prosperando na presença de Deus. Amém? Fiquemos em pé todos em nome do Senhor.